coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Victor Gondim, sou médico otorrinolaringologista e vou falar sobre um tema muito debatido ao longo dessas dinâmicas do coronavírus, que é a questão da anosmia. Então a gente vai começar nesse próximo slide aqui, vocês vão ver alguns conceitos básicos. Então primeiro, o que é o coronavírus? Isso está sendo amplamente falado, mas é um vírus do tipo RNA, então ele tem no seu material genético caracterizado por RNA. E a gente sabe que o Covid-19 especificamente, ele tem um tropismo, ou seja, uma preferência pelas vias respiratórias, o que não quer dizer que ele não acometa outros locais. Tem estudos que já mostram que a pele está acometida, trato gastrointestinal está acometido, mas os quadros mais graves, o que a gente está vendo, geralmente são os pacientes com sintomas respiratórios. E é um problema tão sério que a gente já passa de 1 milhão de casos até a presente data já confirmados, e está numa crescente realmente importante e tomou conta do mundo, como já é do conhecimento de todos. E a transmissão, como também já é amplamente falado, é transmitida por gotículas respiratórias. Então, reforço pela repetição a questão das práticas de isolamento. E aí, vamos trabalhar com alguns conceitos. Primeiro, o que é anosmia? Anosmia é a ausência de percepção de olfato. Então, o indivíduo ele recebe um estímulo de um cheiro e ele não sente nada. E existe a hiposmia, que é simplesmente a queda do olfato. Então, tem essa diferença entre esses dois marcadores. Hipo é o olfato mais baixo, mas ainda presente, e anosmia é o olfato ausente. E aí, no slide seguinte, o que é que a gente vai ver? Alguns estudos já mostram a localização do RNA viral em 2 tipos de população. Primeira população, os pacientes assintomáticos, aqueles pacientes que não sentem nada. Alguns estudos, como esse estudo que foi liberado pelo New England, mostra que já foi achado material genético do vírus nesses pacientes, principalmente na parte nasal. E tem um estudo também que foi publicado aqui na Nature falando que em pacientes que têm poucos sintomas, oligossintomáticos, também foi encontrado material genético no trato respiratório superior. Trato respiratório superior, só para conceituar, pega a região da glote, ou seja, onde estão as nossas cordas vocais, para cima. Dito isso, já é sabido que algumas doenças, elas dão alterações na parte de olfação, que é o que a gente está vendo nesse slide aqui agora. Então a gente tem causas infecciosas, como as infecções de vias aéreas superiores, o próprio traumatismo crânioencefálico pode causar isso, TCE, e a própria obstrução nasal por sinusite, seja aguda, seja crônica, são causas de alterações no olfato que nessa época também tem que ser consideradas. Então, por exemplo, se você tem um paciente que ele está lá com dor facial, uma secreção esverdeada, considere a possibilidade disso ser uma sinusite, porque sinusite também complica. Então, a gente tem que ter esse diagnóstico diferencial na mão. E o diagnóstico de rinocinusite aguda, ele não precisa de nenhum exame. Basta você ter, por exemplo, um paciente com 10 dias consecutivos de sintoma como dor facial, alteração do olfato, tema da nossa aula, rinorreia, que é a secreção que sai pelo nariz, e obstrução nasal. Você já considera esse paciente com rinocinusite aguda bacteriana e está autorizado a usar antibiótico. Isso de acordo com o último consenso europeu de rinocinusite. Tem também aquele paciente que usou antibiótico há menos de 7 dias, é outro paciente que pode usar, e também aquele paciente que tem o chamado sinal da dupla piora, que é aquele paciente que veio bem e piorou, com sintomas compatíveis para rinocinusite. Existem também as causas idiopáticas de alteração do olfato, ou seja, aquele paciente que não tem nada e passou a apresentar alteração do olfato e não tem nenhum diagnóstico que o explique, 20% dos casos. Cirurgias nasais, medicamentos, intoxicações, como alguns solventes, também podem causar alterações de olfato.
E o que a gente sabe também, que é muito claro dentro do otorrino, é que vírus, naturalmente, eles podem causar lesão inflamatória na mucosa e, por tabela, terminar afetando o nervo olfatório que está ali no teto da cavidade nasal. Então, como exemplos, quem que a gente tem? O rinovírus, o influenza, o parainfluenza, o Epstein-Barr vírus e o Covid-19 e os vírus da família do coronavírus como um todo. Então, eles causam realmente alteração de olfato. Isso já é sabido. Então, não é de se espantar, baseado nas evidências que a gente tem, que o coronavírus ele cursa com alterações de olfato. Como essa cepa de vírus é uma cepa nova, que a gente não está acostumado com ela, a gente precisava realmente de estudos mais robustos que nos afirmassem com segurança, mas é uma evidência que faz sentido. E aí saíram alguns estudos novos que eu vou mostrar nos próximos slides para vocês verem do que é que eu estou falando. Então, esse primeiro estudo, o estudo chinês, é um estudo bastante citado, inclusive está no UpToDate também como citado. Esse estudo aqui analisou 214 pacientes. Desses 214 pacientes foi visto anosmia em 11, correspondendo a 5,1%, e ageusia, que é a alteração de paladar, em 12 pacientes, corresponde a 5,6%. Contrasta um pouco diferente com o estudo que eu vou comentar daqui a pouco. Então, tem esse estudo que acabou de sair. A gente está gravando essa aula 2 dias antes dessa aula, esse estudo acabou de sair. É um estudo multicêntrico europeu que analisou 417 pacientes em 12 hospitais distribuídos pela Europa. E ele verificou que 85,6% dos pacientes relatavam em algum grau, em algum momento, queixas olfatórias. 88% relatavam alteração de queixa no paladar. E aí é muito casado nariz com paladar. Então, muitos pacientes que têm alteração de paladar, eles têm necessariamente alteração do olfato, porque faz parte da fisiologia da gustação. Beleza. E um dado muito importante, 11,8% dos pacientes não tinham nenhum sintoma de coronavírus até então. E o primeiro sintoma relatado foi a alteração do olfato, ou seja, isso já abre um sinal de alarme. Sinal de alarme no sentido de para você pensar, não sinal de alarme de procurar o hospital. Por isso que se categoriza o paciente em síndrome gripal e os pacientes com quadros mais baixos. Então, síndrome gripal, até então, fique em casa. A conduta pode mudar, mas se surgirem evidências novas, isso vai ser com certeza reportado para vocês. E esses dados que eu estou falando têm significância estatística. Então, esse estudo é um estudo muito recente que tem que ser bastante considerado agora nessa fase. E aí, no slide seguinte, eu vou mostrar um estudo feito pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Foi publicado recentemente também. Ele avaliou 123 pacientes, foi feito por questionário preenchido online. Os médicos que reportaram esse sintoma. E quem tinha critério para entrar no questionário é paciente com anosmia e hiposmia, não necessariamente com coronavírus. Então, bastava ter anosmia e hiposmia, entrava no questionário. Então, 85,4% dos pacientes reportados tinha queixa de anosmia aguda e 14,6% queixa de hiposmia. Então, bastante importante. E por conta das limitações que a gente passou e ainda está passando para acesso a exames, desses 123 pacientes, só 46 conseguiram ser testados para coronavírus. E desses 46 pacientes que foram testados, 84,8% positivaram no exame. Então isso casa com o que está sendo reportado na literatura internacional. Então é algo realmente a se considerar, inclusive na realidade brasileira. E quando a gente fala de tratamento, que é o que eu estou apresentando aqui nesse slide, o que é que a gente está verificando? O estudo europeu que eu falei para você, dos 417 pacientes, ele mostrou que a principal medida que foi feita para a queixa nasal, aqui a gente está falando de tratamento nasal, não foi feito nada, conduta expectante. Numa porcentagem menor, 17% dos pacientes foram submetidos à irrigação com solução salina, a velha lavagem com soro.
Em grau menor, corticoide nasal. Corticoide está naquela questão de se aumenta ou não aumenta a replicação viral. Saíram uns estudos falando que alguns tipos de corticoide fazem ajudar, mas parece que esses estudos já caíram por terra. Então as informações realmente são muito dinâmicas, pelo sim, pelo não. Eu acho que o prudente agora é segurar o corticoide. Já no Brasil, esse mesmo estudo da Associação Brasileira de Otorrino, uma parte importante também fez tratamento expectante. 43,9% dos médicos optou por essa conduta. Soro nasal também em segundo lugar, com 33,3%, e corticoide tópico nasal em 14,6%. A recomendação que a gente tem do corticoide hoje em dia mais sólida é: quem usa continua, quem não usa não inicia. Basicamente é isso. E quando a gente fala de prognóstico, o que é que a gente tem na mão? Esse mesmo estudo europeu dos 417 pacientes mostrou que 72% dos pacientes permaneceram sintomáticos. E quem recuperou é o que está nesse gráficozinho agora do slide, esse gráfico azul. 33% dos pacientes se recuperaram nos primeiros 4 dias. 39,6% dos pacientes se recuperaram nos primeiros 8 dias, nos 5 a 8 dias subsequentes. Então o que a gente verifica é que os que estão recuperando por esse estudo estão recuperando na primeira / segunda semana, a maioria. Porque o que é que acontece? Quando a gente vai do 9º ao 14º dia, essa porcentagem cai de 39,6% para 24%, ou seja, já cai mais. E se a gente for para mais de 15 dias, a porcentagem cai para 15% dos pacientes. Então, o que a gente está verificando é que aqueles que têm bom prognóstico até o momento, isso também requer mais tempo de seguimento, mas a evolução realmente é essa. No Brasil, a gente tem uma porcentagem de 49,6% de melhora. A maioria também não está melhorando. E a gente tem 30,1% com melhora parcial e 19,5% com melhora total. Piora não relatada significativamente, sem melhora 20% e não sabe o resultado, 30,1%. Provavelmente deve ter havido alguma perda de segmento ou algo do tipo. Então, para concluir a nossa conversa, os sintomas olfatórios e também gustativos são prevalentes no contexto do coronavírus. Isso é muito importante porque isso são coisas a se observar e como estratégia de saúde pública é algo a ser considerado. Principalmente se a gente tiver queixa súbita. Lembrando que eu falei que 11% dos pacientes aparecem como sintoma inicial. Então, se você pega, por exemplo, um paciente idoso, grupo de risco, com múltiplas comorbidades ou poucas, fique de olho nesse paciente. Se tiver acesso a esse exame, minha opinião é que deve ser feito. Então é isso, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e qualquer dúvida estou à disposição.